Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E dessa vez a gente está aqui especialmente com Thaís Chaves. Vocês estão aqui no processo da ressaca do congresso, viram a fenomenal palestra que ela deu lá. Então a gente trouxe ela para continuar no assunto e a gente está aqui hoje para discutir um assunto muito polêmico na real, né? Que é o famoso efeito placebo, né? Muita gente fala, isso é só um placebo, faz placebo aqui, faz placebo lá, né? Então, nesse contexto, a gente vai tentar esclarecer algumas coisas, aprofundar esse assunto e nada melhor em ninguém do que Thaís Chaves para poder aprofundar. Então, Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Gente, muito obrigada por mais uma vez me convidar para vir falar desse assunto que eu quase não gosto. Vocês vão ver como eu quase não me empolgo falando dele. Então, assim, o Foucault falou que não tem melhor pessoa para falar sobre isso. De fato, eu não sei se isso é bem verdade, né? Mas, assim, realmente estou bem interessada no assunto, tenho lido bastante sobre isso. Acho que vou trazer algumas contribuições interessantes. Muito obrigada pelo convite, Fisiortopedia. Rafael também, muito obrigada, viu? Isso, sempre um prazer de escutar, Thaís. E Rafael Crescicalante, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos que estão nos ouvindo. E eu também sou suspeito para falar desse assunto, né? Já falo de várias coisas que eu gosto bastante aí, e então acho que vai ser um episódio muito bom. Muito bom. Então, vamos começar do começo, Thaís, e começa definindo para a gente o que é efeito placebo, se efeito placebo é a mesma coisa que tratamento placebo, então, e da onde que vem essa palavra? Então, fala um pouquinho para a gente sobre as definições principais para todo mundo conseguir ser direcionado e usar a terminologia correta, né? Então, acho que isso é o mais adequado. Por favor. Então, gente, eu queria começar falando da confusão que existe, né? Então, as pessoas confundem muito placebo com efeito placebo. Então, assim, quando você administra um tratamento placebo, esse tratamento placebo gera um efeito placebo, né? Mas nem sempre o efeito placebo depende da administração de um placebo. Em qualquer tratamento que se administre, mesmo que não tenha um placebo, por exemplo, se aplicou terapia manual, tem efeito placebo também, né? E é confuso isso na literatura, mas é um termo que ficou. Eles até tentaram modificar o termo para efeito de contexto, né? Para que as pessoas desvinculassem a ideia de que efeito placebo só existe quando tem um placebo. Não, efeito placebo acontece em qualquer interação entre pacientes e profissionais da saúde, né? O termo placebo, ele vem do latim, que significa placere, né? Que ele foi observado inicialmente quando os pacientes tentavam agradar, dar uma resposta que os profissionais entendiam que eles estavam tentando agradar, né? A história que a gente vê até hoje, né? Os pacientes, às vezes, eles nem melhoraram, mas como eles estabeleceram um vínculo terapêutico aí, né, com você, profissional da saúde, muitas vezes eles respondem algo só para te agradar. Então, isso inicialmente foi chamado de placebo, hoje já não é mais esse o entendimento de placebo, né? Porque não necessariamente isso é consciente, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar disso. Existem algumas definições de placebo ou tratamento, tá? Então vamos lá. Primeiro, placebo é, na verdade, quando você administra um tratamento inerte, sem propriedades terapêuticas. Então, pílula de farinha, por exemplo, né? Balinha. O placebo também pode ser algum tratamento que tenha efeito terapêutico, mas você administre numa dose menor. Por exemplo, para ter efeito cardiovascular, a gente sabe que precisa ter, 30 minutos de caminhada por semana. Se você administra menos, você pode chamar isso de placebo, porque não tem os efeitos cardiovasculares que você está esperando naquele contexto, tá? E tem também o termo placebo impuro. O que é o placebo impuro? É quando você usa, por exemplo, uma medicação que, tem ação
antibactericida para tratar dor, por exemplo, né? Porque você sabe que não tem, essa medicação não teria efeitos analgésicos, né? Então, assim, acho que é isso que é importante, assim, se eu pudesse repetir, né, pedir para vocês repetirem isso mentalmente, parem de chamar efeito placebo de placebo. O placebo é o tratamento, né? O efeito é a resposta que se dá a um tratamento placebo e também é o efeito que a gente observa, que é adicional a qualquer outro tratamento e que está relacionado ao contexto. E aí fica muito vago, né, gente, esse relacionado ao contexto, né? O que seria o contexto? Qualquer aspecto que esteja no contexto terapêutico, mais especificamente a interação paciente e terapeuta. Então, empatia, acolhimento, o tipo de instrução que você fornece para o paciente, que tipo de comunicação, que tipo de comunicação se estabelece, que termos são utilizados, tudo isso pode influenciar no processo. Inclusive a sua clínica, a característica física do espaço que você oferta o atendimento também pode influenciar, também pode causar efeito placebo. Sensacional, Thaís. E aí eu acho que tem uma questão muito importante, né? Ele faz parte dentro dos confundidores que a gente chama, né? Daquele macro. Eu acho que nessa hora que a gente fala dos confundidores, e isso tem a ver com aquela palavra que eu acho ruim de falar, mas muitas vezes o pessoal utiliza, se é funciona ou não funciona, se tem evidência, não tem, né? E na real, quando a gente fala é ganhar do grupo placebo, que pode ser um dos grupos de controle, né? Então, eu acho que muitas confusões estão relacionadas a isso, que não quer dizer que o paciente não relatou nenhuma melhora ou qualquer coisa do tipo. Então, a popularização dessa terminologia inadequada começa a gerar essa confusão para todos os clínicos, né? E muitas vezes, assim como a Thaís colocou de fatores contextuais, clínicas, fica meio difícil de um processo, acho que tanto de aceitação que ele está em qualquer lugar que a gente esteja, e que não importa o que eu faça, talvez eu não controle, mas talvez eu possa potencializar muitas vezes, né? E aí a gente tem algumas coisinhas, mas a gente vai entrar mais em aspectos clínicos, né? E aí a gente vai entrar em um outro tópico, que seria assim, como que acontece esse efeito placebo, o que acontece com esse paciente, já que ele não é um efeito da técnica, da medicação, né? E eu acho que tem um pouco disso, quando a gente fala de medicação é muito fácil, é legal a gente falar assim, como que acontece esse efeito placebo, qual que é o efeito neurofisiológico, como que tá em relação a isso? O Lei e Rafa, acho que eu só vou retomar o nocebo, que eu acho que ficou faltando, né? Porque eu estava numa especialização esse final de semana e eu perguntei para a turma se eles sabiam o que era nocebo, eles não sabiam, né? Então, o placebo no geral, são os aspectos positivos, né? É o efeito positivo, né? Já o nocebo são os efeitos adversos provocados pelo contexto. Então, o contexto também pode gerar efeitos negativos. Aliás, na maioria das vezes é isso que a gente faz, né? A gente gera efeitos adversos nessa interação com os pacientes, né? E aí há um exemplo de efeito nocebo, é quando a gente associa a dor do paciente a um resultado de imagem. Isso é um super nocebo, porque a gente enfatiza, né, a associação entre dor e lesão, né? Então, se ele tem mais lesões degenerativas, mais alterações degenerativas, mais dor ele vai ter, maior intensidade da dor ele vai apresentar. E a gente sabe que a literatura não dá suporte para isso, né? Então, a gente está nocebando, como se diz, né? O gerúndio da galera. A gente transforma tudo em verbo, né? Exato. Mas falando um pouquinho do efeito neurofisiológico, Thaís, explica pra gente como que acontece, né? Como que isso acaba fisiologicamente acontecendo, né? Olha, eu falar de condicionamento aqui com o Rafa Alight aqui. Oh, meu Deus. Aí ele aprova, vamos ver. Existem alguns mecanismos descritos, mas dois são bem fortemente descritos, tá? Um deles é condicionamento, né? Não necessariamente o clássico, mas condicionar, que é associar um estímulo com o outro. Vou dar um exemplo que vai ficar fácil, que é uma coisa que a gente faz muito, gente. Principalmente quem aplica terapia manual, né? Então, quando você aplica uma terapia manual, uma terapia manipulativa, né?
que tem aquele estalo, né, aquela cavitação, muitas vezes a gente passa a informação para o paciente que precisa fazer aquele ruído para que a manobra tenha funcionado de fato, né? Então, às vezes, o paciente ele fica esperando aquele ruído para entender que, opa, então eu posso melhorar, né? Na verdade, tudo isso inconscientemente, né? Então, a gente associa, né, o ruído, nós terapeutas que ensinamos os pacientes a chegar a essas conclusões de maneira inconsciente, tá? Que se eu fizer a manobra e tiver um estalido, um ruído, opa, vai funcionar. Então, isso é condicionar o paciente, é fazer ele esperar o ruído e, a partir do ruído, ele apresentar uma determinada resposta, tá? Outro exemplo de condicionamento é as cores das pílulas, né? Algumas cores de pílulas, elas estão associadas a efeitos terapêuticos em casos específicos, né? Parece que tem um estudo que, por exemplo, o Viagra, ele é azul, não é à toa, é porque azul é um símbolo de libido masculina, né? Azul é um símbolo masculino, na verdade, culturalmente para o Ocidente, né? Então, você associa, portanto, a medicação com algo que seja masculino, né? E, enfim, aí você favorece questões de marketing também. O marketing usa muitos aspectos de condicionamento. Você entra em alguns locais e ele tem cores específicas exatamente para você ser condicionado. Você nem percebe, né? O laranja, por exemplo, é uma super cor de alimentação, né? Então, enfim, esse é o condicionamento. Então, é associado aos estímulos, tá? Então, o ruído indica a efetividade. E aí, então, o paciente, ele aprende que ele tem que dar uma resposta positiva inconscientemente, tá? Sim. Expectativa. Vocês Boa. querem comentar? Não, o Rafa falou que quer falar algum comentário específico? Ou você pode falar depois, Rafa? Fala agora que já falou do condicionamento, né? Eu acho que é interessante a gente, né, pensar em termos de condicionamento, né, porque a gente às vezes tem essa falsa impressão de que esse é um fenômeno consciente, né, mas na realidade é uma via de aprendizagem que a gente tem, não só a gente, né, é uma via antiga, até filogeneticamente falando, onde a gente basicamente, o nosso sistema aprende pela relação temporal entre dois estímulos, né, ele aprende a modular o que vai acontecer. E aí isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, o ambiente terapêutico ele está cheio de dicas Rafael. para um paciente, né? O jaleco, a postura do profissional de saúde, a linguagem do profissional de saúde. Ser um profissional de saúde, o ritual terapêutico, né? Também vai dando várias dicas ali, né? Tudo é um ritual, isso vai deixando o paciente meio primed para o efeito do condicionamento. Essa é a palavra, né? Primer, né? Ele fica o priming, muito... Eu não sei, né? eu não sei qual que é, não tem uma tradução exata, eu acho, né? Mas é ficar... Não tem uma... Aliás, Rafael, bom você falar disso. A gente usa às vezes palavras em inglês não porque a gente se acha, é porque não tem tradução não tem boa. significado. É verdade. É como se você ficasse já propenso. Acho que propenso é uma palavra boa, né? Propenso a ter algum efeito. Mas o que eu acho muito interessante, né, é que, de fato, por um bom tempo eu estudei muito o condicionamento associativo, pavloviano, e o interessante é que esse fenômeno acontece independente das pessoas perceberem que ele está acontecendo. Tem vários estudos com estímulos subliminares, né, ou estímulos que a gente não consegue perceber conscientemente, e mesmo assim acontece efeito placebo ou nocebo, né? É possível condicionar efeito placebo ou nocebo. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que vem um pouco ainda ao encontro do que a Thaís está falando, de que parte do efeito que a gente vai ter com um processo terapêutico está em todas as informações que o ritual terapêutico passa, né? Então, independente de você dar uma terapia eficaz ou não, parte da melhora percebida, né, quando a gente fala de placebo, vai ser atribuído a esse fenômeno do condicionamento que é inconsciente mesmo. Muito bom. E aí a Thaís já ia falar disso, né? Mas é bem interessante de falar sobre expectativa, que é uma dessas questões modulatórias, e a gente tem visto que isso é um prognóstico em algumas situações, até para a cronificação da dor e para a eficácia da técnica, né? Então, falar sobre a expectativa do tratamento é algo muito relevante, e normalmente isso tem a ver com uma consciência de você como clínico, saber que contexto que você está.
desde que você trabalha com futebol e aí você tem um fisioterapeuta específico lá que ele pode ou não ser especialista desse assunto, ou você está num contexto totalmente desproporcional, onde a pessoa não tem nenhuma confiança no seu tratamento, né? E eu sempre gosto de brincar que o tratamento ele começa a partir do momento que como a pessoa é indicada para o seu serviço. A partir do momento que ele está falando de uma grande história de alguém que você curou e tratou e foi um sucesso, o tratamento já iniciou e a expectativa já começa a ser gerada para isso influenciar diretamente em alguns resultados, né? Mas, Thaís, por favor, fale um pouquinho sobre expectativas de tratamento e como isso influencia diretamente em todo o processo terapêutico. E sabe, Lê, só pegando o gancho na sua fala, né? A gente sempre percebeu isso clinicamente, né? Que, por exemplo, quando você é bem indicado por alguém, que isso tem um efeito, né? E agora, com os estudos em efeito placebo, a gente dá nome e descreve mecanismo para isso, né? Eu acho isso incrível, né? Quando a ciência faz isso, quando a ciência explica a nossa prática, né? O que a gente observa ali na prática, né? Então, assim, expectativa, basicamente, quando o efeito placebo funciona por expectativa, é o jeito mais comum, inclusive, da gente provocar efeito placebo, porque tem a ver com o discurso que o profissional utiliza para introduzir um tratamento, ou o discurso que ele utiliza para fazer uma determinada abordagem, ou todo o discurso, né, diferentes partes do processo, né? Na verdade, claro que essa expectativa, como o Lê trouxe, tem a ver com as experiências do paciente, mas a gente pode modular isso, né? Então, basicamente, o mecanismo de expectativa, ele pode acontecer quando você diz que um tratamento ele é muito inovador, ou quando você diz que para o seu paciente, né, olha, esse tratamento é internacionalmente reconhecido para o tratamento da dor, que ninguém está mentindo, gente, ninguém está dizendo aqui que a gente tem que mentir para o paciente. Só que o que a gente pode fazer é, porque, por exemplo, terapia manual é reconhecida internacionalmente para o tratamento de condições musculoesqueléticas. Estou mentindo? Ninguém está mentindo, só que a gente pode utilizar isso a nosso favor, potencializando o efeito da terapia, né? Ao invés de ficar, por exemplo, focando nos aspectos negativos. Por exemplo, a gente faz muito isso com o exercício. Ah, vai doer, seu João. Isso é exatamente o contrário do que se espera em termos de efeito placebo. É a expectativa negativa gerando nocebo. Você já coloca toda a atenção do seu João na dor. Não é exatamente o contrário que você queria fazer? Você não queria tirar o foco do seu João da dor? Então, o por expectativas, basicamente, é através de instruções verbais. Muitos estudos em laboratório associam expectativa mais condicionamento, porque condicionamento é inconsciente, né? E aí, então, você dá uma instrução verbal e aí você potencializa o tamanho do efeito que aparece nos estudos de laboratório, tá? Porque você induz o paciente a olhar para algo que talvez ele só olharia de maneira inconsciente, tá? E, basicamente, tanto no condicionamento quanto no mecanismo de expectativa, existem várias substâncias que ficam alteradas no cérebro, né? No condicionamento é muito comum, principalmente quando você associa um placebo mesmo, né? Que haja produção de opioides, né? Tem vários trabalhos relatando a produção de aumento de serotonina, dopamina, ocitocina, e áreas do cérebro específicas também ficam mais ativas. Então, assim, para muitos, parece que o efeito placebo é só algo psicológico, mas, gente, mesmo algo psicológico depende de neurotransmissor, né? Depende da ativação de áreas no cérebro. Então, na verdade, tem mecanismos descritos e várias coisas legais que estão sendo produzidas e mostrando que realmente esses mecanismos são reais, né? Então é isso, condicionamento e expectativa. É legal comentar, né, Thais? Porque parece que às vezes aspectos psicológicos são uma nuvem metafísica que não existe no corpo, né? Mas aspectos psicológicos, sociais, eles dependem de um cérebro, né? O contexto não existe o contexto se não tiver um sistema biológico com o cérebro processando esse contexto, né? Então, acho que isso é relevante a gente falar.
E tem muita coisa legal em pesquisa de expectativa, né? Recentemente saiu na PEN um artigo que chama Placebo 2.0, imagino que você tenha também lido, que ele traz, enfim, uma série de evidências atuais aí sobre placebo, mas ele traz essa coisa da expectativa até como um moderador de efeito, né? Eles até dão um exemplo da aplicação de remifentanil para dor aguda, onde a gente tem alguns estudos mostrando que, por exemplo, a expectativa, nenhuma expectativa sobre o remifentanil gera um efeito significativo. Expectativas positivas com relação ao remifentanil geram um efeito mais significativo, ainda inclusive maior e significativo com relação a nenhuma expectativa. E expectativa negativa, de que não vai funcionar, na verdade, não gera nenhum efeito, né? Meio que parece que bloqueia o efeito do remifentanil. E a gente tem evidências parecidas em alguns outros trabalhos com exercício. Eu já vi um ensaio clínico randomizado com 3 braços mostrando que você gerar expectativa positiva ou negativa sobre o exercício para alívio de dor, de fato muda o efeito do exercício, né? Você dá uma expectativa de que o exercício vai aliviar a dor com uma explicação plausível, faz com que as pessoas tenham muito mais efeito em termos de melhora de sintoma do que a que não recebe explicação, e as pessoas que recebem explicações nocebentas ou negativas têm piora de sintoma durante o exercício, né? O que mostra, de novo, para a gente já tem várias evidências sugerindo isso, né? Tem trabalhos sugerindo que mesmo quando você pega, por exemplo, para do ombro, pelo menos que eu conheço, uma intervenção que é eficaz para ombro, né, baseada em exercício, por exemplo, baixa expectativa de melhora diminui a probabilidade desses pacientes obterem melhora clínica como intervenção. Então, de fato, parece que a expectativa é um moderador de efeito, né? As pessoas que têm baixa expectativa têm menos chance de melhorar. Então, eu acho que já por aí a gente começa a entender que não é uma coisa menosprezável a gente olhar para esse fator. O Rafa, eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou muito bem, inclusive, na sua fala. Eu tenho escutado e tenho lido algumas coisas sobre expectativa, e a gente tem que tomar cuidado só com a expectativa de melhora e expectativa sobre um tratamento específico. Porque são coisas diferentes. Você pode estar, né? Você pode crer que você tem uma expectativa, né? Porque a expectativa é isso, é o que você espera, né? Que você vai ter uma grande melhora, independente do tratamento, e você pode ser aquela pessoa, aquele paciente que tem uma expectativa de melhora que está sendo influenciada pelo tratamento que ele recebe também. Então, isso é uma das coisas também que eu já discuti muito com quem não acredita no efeito placebo, porque essas pessoas confundem o que é expectativa ao tratamento com expectativa de melhora, né? Que são coisas diferentes, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma super expectativa em relação à terapia manual e não ao exercício, e isso vai influenciar o jeito que eu tenho expectativa de melhora ou não. Eu posso não ter expectativa nenhuma em relação ao tratamento, né? E ainda assim ser a minha expectativa sobre um resultado final pode ser modulada. A gente tá validando algumas escalas aqui para exatamente verificar essa diferença. Se a expectativa ao tratamento ela é equivalente a uma expectativa sobre resultado, né? E o que eu acho que é importante em efeito placebo é a expectativa sobre resultado. Se eu acho que eu vou melhorar independente do tratamento, entendeu? Claro que eu acho que o tratamento também influencia, né? Acho que na verdade as duas coisas estão ali, né? E aí eu vou fazer uma pergunta de curiosidade mesmo, Thaís, que eu acho que é legal para o pessoal entender bem, porque a gente está falando de fatores contextuais e questões modulatórias, né? Como que separaria no estudo, né, essa questão de como que eu faria uma expectativa do tratamento e uma expectativa de melhora, né? Então, acho que é legal até explicar um pouquinho mais detalhado para o pessoal conseguir saber essa diferença, né? Isso a gente está falando sempre de um estudo clínico, tá, gente? Então, nesse estudo ele é diferente do que vai acontecer na sua prática clínica, porque nessa hora você não vai modular tudo isso, mas você precisa entender que isso existe. Tá? Então isso é uma coisa muito importante separar também. Então explica pra gente um pouquinho, Thaís. Então, ó, expectativa ao tratamento, você tem que frisar para ele. Hoje, seu João, você vai fazer exercício. Qual é a sua expectativa de que o exercício vai ajudar você a melhorar? Isso é expectativa pelo tratamento, em relação ao tratamento. Agora, quando você pergunta, independente do tratamento que a gente vai ofertar, seu João, o quanto o senhor acha que o senhor vai melhorar? Né? E aí a gente está validando uma escala que vai de 0 a 100, e ele tem que dizer aí qual é a probabilidade que ele tem de melhora, entendeu? Então a gente vai avaliar as duas coisas para ver primeiro se elas são diferentes, porque talvez o paciente também subentenda que o tratamento tá ali, então quando ele sabe, eu vou receber terapia manual, ele vai ter uma expectativa, quando eu vou receber exercício, ele vai ter, ou não. Ele responde diferente quando a gente pergunta de forma global,
né, em relação ao tratamento. Vamos ver, a gente está validando as duas escalinhas de pergunta única. Legal, Thaís. E aí isso me leva a pensar um pouquinho que todo o processo do tipo como agir nessa situação, né? Nós como clínicos, estaria relacionado a melhorar o entendimento do paciente sobre o próprio processo, tanto de doença quanto de tratamento. Seria realmente isso ou estou enganado? Completamente. E também, uma coisa, eu acho que o que mais importante nisso tudo, Lê e Rafa, é a gente customizar tratamento. Porque se essa expectativa ao tratamento influencia na expectativa geral em relação àquele processo, né? Então, se eu oferto para o paciente uma terapêutica que ele queira, né, que ele tem uma grande expectativa sobre, eu tenho mais chances de chegar ao final com um resultado positivo para aquele paciente. É aquela história, o paciente com dor lombar, vou fazer terapia manual? Se ele tiver uma expectativa muito elevada em relação à terapia manual e você não utilizar a terapia manual, ele vai procurar outro profissional, gente. Você quer perder esse paciente? Ou você quer ir aos poucos motivando esse paciente para intervenções mais autônomas, tipo exercício? Né? Então você pactua com ele, tá? Vamos começar com a terapia manual? Né? Porque a expectativa dele é alta. E se essa expectativa ao tratamento ela está andando junto com a expectativa em relação ao processo todo, você não pode desconsiderar isso. A gente vai investigar essas coisas, né? Tem uma questão socioeconômica que eu gosto muito de colocar para exemplificar questões assim, né? Que eu vim da Santa Casa, um lugar onde tem milhões de filas de esperas enormes, né? E depois, paralelamente, eu fui trabalhar em uma clínica particular, no caso GERF, com o Flávio, e lá você começa a reparar que aqueles pacientes que a gente chamaria de complexo, e parece que eu consigo fazer muito mais coisa num paciente que tem uma dor 2, 3, num particular, né? A grande questão que eu gosto de chamar atenção, muitas vezes aquele paciente do SUS, ele está numa fila totalmente desamparado, e o terapeuta que aparecer é Deus. Então ele vai criar e vai te amar e você vai ser o melhor fisioterapeuta que existe, né? E ele talvez tenda a gerar mais efeito placebo para te agradar. Exatamente, total. E ele Para não quer perder a ficar lá, né? vaga. Porque criou toda a aliança e gosta. O paciente particular, igual a Thaís falou, ele pode procurar o tratamento que ele considera mais adequado dentro das próprias crenças, que a expectativa dele acaba sendo totalmente diferente. E aí eu vou pular para um segundo exemplo, né? Ao mesmo tempo que nesse ambiente que eu trabalhava no GERF, eu também trabalhava num consultório particular. E aí, lá no GERP, os pacientes vinham de um médico referência, passavam para a referência, que era o Flávio Brick, e depois caía no japonesinho que tinha horário na agenda. E aí, a forma que eles chegavam para mim, você vê que tinham várias camadas, né? Diferente de quando a pessoa procurava diretamente no meu consultório particular. A facilidade de eu conseguir introduzir o tratamento e ele ter uma aliança e todos os efeitos em si, eles, na minha opinião, tinham uma diferença muito grande, uma dificuldade muito grande de inserção. Então, tudo isso de contexto, expectativa, eu gosto de dar esses exemplos que, na minha opinião, é o mais claro que eu consigo, que eu já passei assim, que era essa coisa, eu tinha que ser o trabalhar a expectativa dele que foi frustrada, na real, né? Porque ele queria passar com o Flávio, ele queria continuar com o Flávio, né? E isso eu tenho que trabalhar. E aí você tem dois problemas, né? Porque você já vem com um paciente que já tá com o efeito placebo diminuído já, né, Lê? Exato. A probabilidade de você conseguir provocar efeito já está reduzida. E aí É aquela isso dor mesmo. 2, 3 fica eterna, né? Você não consegue fazer cócega vendo aquilo. Porque, tipo assim, eu não queria ir vir com você, né? Não era você. Total. Mas voltando um pouquinho para a parte científica, Thaís, falar um pouquinho, porque eu sei que você falou isso da questão da literatura, né? A gente também, muitas vezes, até faço uma errata de algumas aulas minhas, que o efeito placebo, no geral, dentro dos confundidores, seria o menor deles, né? O efeito placebo dentro desses confundidores ou de qualquer tratamento, ele é grande, pequeno? Como que a gente interpreta todos esses tamanhos de efeito em relação ao placebo? Polêmica! Adoro essa hora da polêmica. Bom, gente, esse é um assunto, o japonês tem que pegar nesse assunto polêmico, né? Esse é um assunto bem polêmico, né? O tamanho do efeito placebo, né? E aí vocês vão ver que existem alguns pesquisadores
que são bem incisivos em relação à opinião que eles têm sobre o efeito placebo, de que é um efeito menor, pequeno, e que a gente deveria parar de ficar colocando tanto foco no efeito placebo. E uma das coisas que fica subentendido no discurso dessas pessoas é que essas pessoas entendem efeito placebo como algo que acontece sempre e somente quando tem um placebo. E essa visão é incorreta. E aí eles já despencam para a coisa do discurso da ética, né? Porque agora a gente vai então estimular profissionais da saúde a usar placebo, né? Porque para gerar efeito placebo tem que ter placebo. De novo, vou retomar isso. Efeito placebo pode acontecer na ausência de um placebo. De novo, efeito placebo pode acontecer na ausência de um placebo. Então, efeito placebo nem sempre é antiético, porque se em qualquer contexto terapêutico tem placebo, então por que essa associação entre efeito placebo e algo antiético? Pode falar, Lê. Não, eu só quero falar que a gente não está estimulando que vocês tenham que desligar a ultrassom e passar no paciente. Exato. Porque Muitas vezes as pessoas falam assim, já que é placebo mesmo, tá ligado ou desligado, tá na mesma, né? vamos usar placebo, ninguém tá falando isso não, a gente só tá pedindo para vocês finalmente entenderem que em qualquer intervenção tem esse efeito. Efeito de tratamento, efeito real mais efeito placebo, meu amigo. Você pode escolher fingir que ele não tá aí, ou você pode potencializar ele, ou você pode fazer o que a maioria faz, que é abortar ele, né? Ou gerar o efeito adverso, com falas inadequadas, um discurso inadequado, associações infelizes, que é o que a maioria das vezes a gente faz, né? Então, e aí vou citar um paper aqui do Camper e do Williams, que eles são alguns desses pesquisadores que são super contrários à questão de efeito placebo, e o Lei e o Rafa vão disponibilizar, né, esses papers, eu vou passar para vocês. E eu acho interessante que vocês leiam também, pesquisadores que têm esse viés de achar, porque o meu viés é de que, tem efeito placebo, né? Então eu tenho feito pesquisas para tentar comprovar o meu viés. Talvez a ciência mostre para mim, tá aí, você viajou na maionese, tá tudo bem, eu mudo de assunto, né? Então eu tô trazendo aqui para vocês a visão também de outros pesquisadores que acham que efeito placebo é algo muito pequeno e que vamos parar de se preocupar com isso. E por que essa visão ela ganhou força, principalmente no começo do século, 2001, né? Teve dois pesquisadores que fizeram uma revisão sistemática com meta-análise, o nome deles é super esquisito. É o Rob Jardson e o Gotchi. Eles fizeram um paper que chama Is the Placebo Powerless? Quer dizer assim, o placebo é algo tipo insignificante, é muito pequeno, né, sem força. E o que eles mostraram nesse trabalho? Eles mostraram que quando comparava o braço placebo de estudos, né, que tem o tratamento placebo, gente, versus os grupos sem tratamento, que é assim que a gente investiga o efeito placebo quando a gente administra placebo, tá? O tamanho do efeito era muito pequeno, tipo 0,15, 0,10. E esse efeito só aparecia para os estudos que o desfecho era a intensidade da dor. Para os outros tipos de variáveis não aparecia. E foi por isso que o efeito placebo começou a ser estudado na área de dor, por conta desse trabalho. Só que quem é contra o placebo, né, o efeito placebo, na verdade, né? E o placebo também, né? Se esquece de ler um outro paper que foi publicado um ano depois, em 2001, pelo Weise, 2002. Weise e colaboradores, que é lindo esse estudo. O que os caras fizeram? 2 meta-análises. Em uma, eles reproduziram exatamente o mesmo estudo do Is the Placebo Powerless, dos dois autores, o Rob Jardson e o Gotchi. Que nomes, meu Deus. E a outra revisão, a outra meta-análise, só inclui, que estão na primeira meta-análise só RCT, só ensaios clínicos, comparando braço placebo, braço não tratamento, sem tratamento. E a segunda meta-análise, só estudos de laboratório. Então, um grupo submetido ao placebo, né, com condicionamento ou expectativa, e o outro grupo não submetido a placebo. E aí, gente, o resultado é uma coisa absurda de diferente. No ensaio clínico, na meta-análise de ensaios clínicos,
o efeito placebo é pequenininho, que nem o observado no estudo de 2001. Mas na meta-análise de estudos de laboratório, né, em que os pacientes foram condicionados ou submetidos à expectativa em relação ao grupo, né, sem condicionamento, sem expectativa, o tamanho do efeito é próximo de 1, é muito grande. E aí os autores fazem várias discussões super interessantes, né? E aí eu queria refletir, e aí vão me matar depois dessas minhas falas, mas eu vou falar sobre isso, né? Queria refletir sobre como a gente faz ensaio clínico com placebo, né? Como é que a gente faz? Eticamente, a gente precisa contar para o paciente que ele tem uma probabilidade de 50%, se o estudo tem 2 braços, né? De cair no braço placebo e receber um tratamento fake. E a gente, no geral, usa o termo assim, de uma maneira bem dura, né? É tratamento falso, né? A gente nem ameniza do tipo, olha, é um tratamento que não tem propriedade terapêutica, mas pode fazer efeito, né? Não, a gente diz. É um tratamento que não tem efeito, né? Somente essas pessoas que são super contrárias à questão do efeito placebo. Então, o que acontece, gente? Lembra do mecanismo de expectativa do placebo? O que você induz o cara a achar que ele vai receber algo que não tem efeito nenhum? O cérebro dele já entra num estado de expectativa negativa. A chance dele produzir todas aquelas substâncias que melhorariam a percepção dele em relação ao tratamento vai para 0. Você diminui muito a probabilidade do mecanismo de expectativa aparecer. Então, como investigar? Como a gente pode tentar extrapolar de ensaios clínicos em que a gente diz que o paciente tem 50% de chance de receber um tratamento falso ou um tratamento verdadeiro para o efeito placebo que a gente observa na clínica, né? Que não tem esse tipo de instrução de que, olha, você pode receber um tratamento falso, né? Porque quem usa placebo não diz que você vai receber um tratamento falso, tá bom? Outro aspecto ainda é que nos ensaios clínicos a gente padroniza os procedimentos demais, exatamente para evitar o viés do terapeuta, o viés da empatia. A gente quer eliminar essas coisas. Só que efeito placebo é exatamente essas coisas. É empatia, é customizar o tratamento, é acolhimento, é escuta, é interação, né? E a gente padroniza excessivamente o cenário, o contexto, né? Porque a gente quer que os 2 grupos sejam comparáveis, né? A gente quer que todos os pacientes no estudo sejam submetidos ao mesmo contexto, né? E aí eu fico me perguntando, será que ensaio clínico é um bom tipo de estudo para a gente avaliar efeito placebo? É esse tipo de ensaio clínico que a gente tem na literatura, né? Que a gente vem conduzindo, que a gente vem lendo. Aí eu jogo para vocês, meninos. Quero ouvir de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Não, é super interessante. Eu acho que, na real, existe uma consciência do leitor, na minha opinião, que é mais importante, dele entender que o que está sendo testado naquele estudo, né? Muitas vezes eu acho que as pessoas comparam técnicas por querer ter uma certa verdade, né? E quando às vezes eles colocam um outro grupo que eles chamariam de placebo, é porque eles já consideram que aquilo lá não funciona, né? E aí acaba não trabalhando, né, o potencial efeito daquele grupo controle. Então, a gente esquece de uma palavra muito mágica dentro de estudos de ensaios clínicos, que é a palavra pragmática, para tentar simular o mais real que seja aquele contexto que é dentro de um mundo clínico, né? E a Thaís colocou um ponto que eu gosto também de às vezes levantar, que outro fator que não é levado dentro de considerações de um ensaio clínico é, por exemplo, a preferência do paciente, né? Porque se eu tenho 2 grupos, ele nunca vai escolher. Então, ele vai cair em algum grupo, vai receber algum tratamento, e obviamente que se não for um bom consignment, né, um bom cegamento, você acaba não conseguindo alocar os grupos e ele pode até mudar por ele viver uma expectativa diferente, né? E aí até na tua fala, Thaís, do tipo tratamento recebido e tudo mais, essa época que a gente estava de vacinação, também você vê alguns comentários, né, de pessoas que participaram do teste e eles não sabiam se tinha a vacina verdadeira ou estava no grupo placebo, né? E como fica essa expectativa da pessoa para saber qual tratamento ele recebeu e muda o comportamento dele, né? Porque será que foi? E aí, se ele está bem, ele está sentindo por causa da vacina.
Se ele não tá bem, puta, eu acho que eu recebi o placebo. Então, as pessoas que estão no meio desse estudo, né, meio laboratorial, eles estão meio que sendo também, né, criando, né, catastrofizando, ruminando sobre o que está acontecendo no corpo dele perante o tratamento recebido, né? Só que para efeito placebo é péssimo, né? Exatamente. Para efeito real, porque esse tipo de estudo quer verificar o efeito real, quer limpar o placebo, né? Faz todo sentido, e é por isso que o efeito é pequeno nesse tipo de estudo. O objetivo é esse mesmo. Só que na clínica, que se você quer potencializar, ou se você quer fazer investigar, né, no ensaio clínico, o efeito placebo, complexo esse método, né? Total. Não dá. Até Não porque a dá. transferência é muito complexa, né, Thaís? Todo estudo de eficácia ele é um estudo controlado e a gente precisa entender que ele vai ser para responder uma questão, né? Na prática clínica, naquela somatória de intervenções e técnicas que você utiliza, você querer saber o que realmente fez efeito ou não, você não vai saber, tá? Então, isso é uma coisa muito clara, onde clinicamente eu sempre vejo relatos do tipo, depois que eu acrescentei aquela técnica, funcionou. Então, assim, foi um grande acaso que a pessoa não consegue lidar e acaba gerando uma casualidade que acaba confundindo mais do que ajudando a interpretação clínica, né? Rafa, quer aproveitar e fazer algum comentário? Eu acho que, só reiterando, né, as interações clínicas são muito mais complexas do que um efeito de uma intervenção. Eu acho que ensaios clínicos randomizados são feitos para testar o conceito de eficácia, né? A gente quer saber se de fato existe algum efeito que é específico da intervenção, mas a ideia não é assumir que o efeito da intervenção se resume àquilo na prática, né? E é por isso que tem uma diferença muito grande dos ensaios clínicos pragmáticos. Quando você vai tentar estudar como alguma coisa no mundo real, você espera ter efeitos um pouco maiores, uma porque o trabalho normalmente vai ter menos controles, né, de viés, justamente por isso, na verdade, você acabam aparecendo mais efeitos contextuais. E a gente tem que lembrar que, de novo, né, existe uma diferença entre efeito placebo e placebo. Então, a gente não está realmente falando que o potencializar o efeito placebo ou os efeitos contextuais é eu começar a fazer coisa que não funciona para o paciente e mentir para ele. Mas, se você entende que o efeito total, principalmente de qualquer desfecho subjetivo, né? Percepção de melhora, melhora de dor, incapacidade, qualquer desfecho que não é duro, né? Não é tipo mortalidade, não é sobre isso que a gente está falando, sobre desfechos subjetivos. Então, qualquer melhora ou percebida em desfechos subjetivos vai ser influenciada por esse todo. É muito claro que se eu tiver uma intervenção que é eficaz e eu começar e eu tentar maximizar ao máximo a chance disso acontecer, né, que o meu paciente vai ter mais efeito, vai apresentar mais efeito. Né? Afinal, quando a gente faz um ensaio clínico randomizado, a gente sabe que aquele tamanho de efeito é um efeito médio, né? Existe uma média ali, ou seja, tem pessoas que melhoram mais, pessoas que melhoram menos, pessoas que não melhoram. Eu vou ter um NNT, um número de pessoas que eu vou tratar para um se beneficiar. Né? Eu vou tratar 30, ou vacinar 30 para um ficar imune. E isso vale também para as nossas intervenções, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Como clínico, grande parte do nosso papel é tentar maximizar a chance de obter melhora clínica para o paciente. E faz parte do ser um bom clínico você usar o ritual ao teu favor, enquadrar o quadro É diferente. ético, né? Ético, É perfeito, ético. Eu perfeitamente. acho Tem até um ético. viés cognitivo, né? Eu estava revisando recentemente essa literatura para montar uma aula para pós do fisioterapia, que é um viés de enquadramento. Então, você pode vender um produto, um iogurte, falando que ele tem 20% de gordura ou ele é 80% livre de gordura. É o mesmo produto, mas a gente sente. E é a mesma explicação, aliás, né? É o mesmo, é exato, é a mesma coisa, só que depende de como você enquadra o processo, o produto, dá uma impressão de que é muito melhor a ponto de você mudar o teu comportamento. Agora, não, eu vou comprar 80% free, porque eu não quero Claro. 20% de gordura, né? E é tão bizarro isso que eu acho que talvez o nosso grande papel como clínico seja esse enquadramento para aquela condição, né? Quando eu dou um enquadramento negativo, a probabilidade do paciente se sentir ameaçado, dele não engajar com a terapia ou em comportamentos que vão ajudar ele. Quer dizer, o que eu estou tentando falar é muito mais complexo do que só uma modulação da dor ou de um desfecho percebido, né? Porque quando você enquadra o paciente num quadro ruim, ele pode ter uma modulação pior, ele pode ser nocebo, mas ele também pode modular o comportamento dele, a percepção de ameaça, ele pode deixar de fazer coisas. Então, é uma cascata de eventos que acaba mudando com esse enquadramento, né?
Então, de novo, volta para o negócio que é ético, você enquadrar bem o teu paciente de uma forma positiva, né? Usando boas intervenções, mas tentando maximizar o efeito contextual, eu acho que faz parte de ser um bom clínico. Todo bom clínico acho que faz isso. Nossa, sua fala foi me levando a tantos lugares, Rafael. Você fala, a gente pode fazer esse podcast para 12 horas, se vocês quiserem, tá? Tem assunto para isso. O Luiz está usando essa tática de fazer parte 1 e 2 do podcast dele, para ficar mais curioso, para virar no próximo episódio. Não, Lê, porque ele falou sobre que, no geral, a gente pensa em efeito placebo nos desfechos que são relatados, né, pelo paciente, né? Intensidade da dor, qualidade de vida, percepção de melhora. Mas tem trabalho mostrando que marcador biológico muda. Inclusive, hipertensão arterial, por exemplo, é um negócio, cara, que dependendo de como o paciente estiver em termos de bem-estar emocional, muda. Principalmente a diastólica. É muito louco isso, gente. Então, assim, tem muita coisa que vai aparecer nos próximos anos aí em relação ao efeito placebo. Legal. Existe um congresso só de placebo que, quando eu descobri esse congresso, é a coisa mais fenomenal, né? Eu falei, gente, a gente está estudando como enganar as pessoas. Brincadeira. Olha, não é assim. Mas eu achei sensacional o cronograma, assim. Eu nunca imaginaria que teria um congresso só sobre esse assunto. O próximo ano eu vou. Agora, continuando em polêmicas e questões éticas, eu queria falar de um dos principais que a gente fala para desmistificar o modelo biomédico, né? Que é a questão de cirurgias placebos. A gente já tem algumas articulações como ombro, coluna, joelho, mostrando que o abrir, fazer alguma coisa, literalmente, ou fazer literalmente a cirurgia, acaba tendo o mesmo efeito, né? E aí a gente começa a entrar num aspecto muito controverso para falar assim, o quão ético é. Eu fico me imaginando, né, escrevendo um comitê de ética, falar assim, um grupo eu vou abrir o joelho, não vou fazer nada, vou jogar uma aguinha lá, o outro eu vou realmente fazer a cirurgia, né? Thaís, você que está estudando um pouquinho mais, me fala um pouco dessas questões éticas, o porquê que elas realmente são válidas e o que tem de forte nesses aspectos, né? Olha, Lê, essa coisa da cirurgia é algo... Tem um livro, né, que é muito legal sobre placebo. Como é que chama, gente? Que ele só fala de relatos de cirurgias, de estudos sobre... The Ultimate Placebo, do Ryan Harris. The Ultimate Placebo, isso mesmo, Rafa. Gente, se vocês puderem ler... E tem uma palestra no YouTube dele também, acho que é uns 30 minutos de palestra, eu acho que tá em inglês, mas tem legenda. Também incrível, incrível. Se vocês puderem colocar no link lá que vocês vão disponibilizar dos artigos, eu mando para vocês. Não, e é muito legal porque o Ian Harris fala muito da própria carreira dele, né? Eu acho que vou entrar a falar, né? Ele é um médico que já estava se aposentando. Agora ele fala assim, agora eu posso falar de tudo. Né? Mas é muito sensacional a forma que ele escreve esse livro. E é um livro agradabilíssimo de escrever, de ler, assim. Ele não é um livro muito pesado. Eu acho um livro bom para quem quer estudar metodologia e tudo mais, né? Mas é uma coisa muito complexa, né? Foi aí que a gente começa a rebater um pouco mais o modelo biomédico da questão estrutural, de como que aquele joelho que eu não mexi no menisco, a melhora foi tanto quanto no lugar que você retirou o local da lesão, né? A gente começa a entender que a questão de expectativa, comportamento perante o tratamento, né? Era uma das explicativas que eu dava no início quando eu vi isso, porque eu falei assim, o cara muda total o comportamento perante o processo de queixa no joelho, porque se ele não operou, ele cuida daquele jeito. Se ele operou, ele criou um contexto do meu joelho está operado, eu preciso cuidar dele, né? É louco isso. E aí a pessoa realmente vai fazer todo o tratamento, ele não falta na fisioterapia, ele vai fazer todos os procedimentos em casa, porque ele está usando agora a muleta, tá descarga de peso toda alterada, né? Então, assim, ele começa a se comportar totalmente diferente pelo contexto pós-operado, né? E é muito difícil de saber o que realmente fez efeito em todo esse processo, né, Thaís? Então, isso eu acho que é legal. E é condicionamento, né? A cirurgia placebo é um tipo de placebo, né? Efeito placebo por condicionamento. Porque é inconsciente, né? A pessoa, ela recebe um monte de pistas ali, você vai fazer uma cirurgia, né? Eu não sei como é que foi esse estudo lá na Austrália, se eles tinham que contar que... Esse é um detalhe importante. Se eles tinham que contar que para os pacientes que eles poderiam receber a cirurgia fake ou não, né? Sabe que eu não me atentei para isso? Esse estudo, a gente estava até comentando aqui antes, né? Tem um documentário da BBC desse primeiro estudo de cirurgia placebo,
E aí eles contam isso, assim, os pacientes sabiam, eles eram informados que eles podiam cair num grupo placebo, mas ninguém, nem da equipe, ninguém sabia quem era. Na sala cirúrgica com o paciente anestesiado, vinha um envelope opaco, eles abriam, mostravam para a equipe, e aí ou eles simulavam um procedimento cirúrgico pelo tempo real do procedimento, sugando água, né? Eles faziam uma sutura ali, um corte suturavam e fingiam que operavam, ou eles faziam os procedimentos cirúrgicos, né? Então, tanto que no final do documentário os pacientes até falam, olha, eu não sei se eu caí no grupo que era mentira, mas que o meu joelho está melhor, ele está. Né? Tem até um paciente falando isso, assim, era um paciente do grupo placebo, inclusive. E a força, né, da cirurgia, né? Então, deixa eu falar sobre esse estudo primeiro, né, de 2002, do Moseley e colaboradores, que não é o Laudermir, é outro cara, é um médico, né? Eles compararam 3 grupos. Cirurgia, pacientes que tinham indicação para cirurgia no joelho. Eu não me lembro se era artroscopia, osteoartrite, era osteoartrite de joelho. Então, um grupo fez cirurgia com lavagem, limpeza, né? O outro grupo fez um debridamento, todos eles fizeram artroscopia, que é uma incisão bem pequenininha, né? Tal, bem delicadinha. E um grupo era sham. O que é sham, gente? Sham é o melhor termo quando você utiliza um placebo que não é farmacológico. A gente usa esse termo muito incorretamente. Placebo mesmo é quando o tratamento inerte é farmacológico, é droga. Então, para tudo que não é droga, que é procedimento, então cirurgia, terapia manual, sei lá, gente, me fala mais aí. Tudo, terapias psicológicas, enfim, tudo isso, o melhor termo é sham e não placebo, né? Porque o sham é tipo fantasma, né? Enfim. Então, cirurgia sham e não cirurgia placebo, né? E aí o próprio texto do Ian Harris está errado, né? Porque ele fala placebo, the ultimate placebo, né? E não é placebo, ele só fala de cirurgia no texto, no artigo todo. Mas se ele falasse de Xan, The Ultimate... Não, não. Se ele falasse de Xan, o livro não ia vender. Não há, exatamente. Não teria o mesmo impacto, né? Não teria o mesmo impacto. É por isso que o termo efeito de contexto não pega, gente. Porque quando você lê efeito placebo, aquilo já chama a sua atenção, né? É o nome popular, né? Tem que usar a favor. E aí, o que eles observaram? Gente, eles controlaram, se eu não me engano, dor, intensidade da dor, e controlaram função física, tudo por relato. Gente, eles acompanharam os pacientes 6 meses, 1 ano. É absurdo, é igual, os 3 grupos têm o mesmo nível de resposta ao tratamento. É algo chocante. Porque, e depois desse estudo de outros mais, né, tem até revisões sistemáticas sobre isso, dizendo, gente, para pacientes que têm basicamente quadros que são dores crônicas musculoesqueléticas, cirurgia é algo que não deveria nem ser considerado, né? E aí eu fico me perguntando essa questão de efeito de contexto, né, como o contexto da cirurgia é algo muito potente, né? Se tem um ritual que é capaz de gerar uma resposta bem grandona, é o contexto da cirurgia, né? Porque, no geral, as pessoas associam, e elas foram condicionadas a pensar assim, né? Cirurgia como algo de muita resolutividade, gente, né? Isso é condicionamento, a gente foi condicionado socialmente a acreditar, né? A pensar dessa maneira, né? Então, dá para entender essas respostas, né? Isso era mais traquético, né? A gente... Inclusive... Para um estudo... Esse livro eu acho que ele é muito rico, assim, não só por isso, assim, mas é porque ele descreve, como um cirurgião ortopédico, como boa parte das cirurgias foram desenvolvidas, né? E por que demorou tanto para começar a sair esse estudo com cirurgia placebo, né? Ele fala que, por exemplo, qualquer procedimento seguiu uma história muito parecida com a história da cronoplastia. Alguém inventou um procedimento com base no que fazia sentido, ensinou e testou e criou seu método, né, seu estilo de fazer cirurgia, ensinou para os médicos assistentes e para residentes. Isso meio que virou o tal, né, o treatment as usual. Até o ponto que começaram a questionar, do tipo, e aí, mas é antiético você fazer um estudo, você vai negar atendimento a quem precisa? Ninguém nunca tinha investigado para ver se operar era melhor do que não operar, né? E esse argumento segurou a realização de cirurgia ou de estudos clínicos com cirurgia sham, vamos dizer assim, até muito recentemente, quando pouco tempo atrás, esse foi um dos primeiros estudos. Vou contar o milagre, mas não o santo. Tem um pesquisador famosérrimo que trabalha assim com tratamentos
analgésicos que a gente conhece aqui. Ele tem algumas relações com o Ribeirão Preto, aqui com a Faculdade de Medicina. E ele um dia, a gente estava conversando sobre isso, ética e placebo, né? E ele fez placebo no mestrado, doutorado dele, não me lembro. E ele foi chamado, ele foi indiciado pelo Conselho Federal de Medicina porque ele tinha deixado pacientes sob placebo e investigou o que acontecia. E aí ele falou assim, o que é ético? É ético eu deixar um grupo de pacientes e testar para ver se um tratamento é eficaz ou não, né? Então, às custas de milhares de pessoas que vão receber esse tratamento, eu deixo apenas um grupo sem tratamento por um tempo e depois eu oferto esse tratamento para ele, principalmente em condições em que não há risco de morte, né? Que são condições crônicas. Ou o que é antiético, né? Se isso é ético ou antiético, na verdade, a gente está questionando, né? A gente conhecer de fato o efeito das intervenções, né? Será que não é antiético a gente ficar tratando pessoas com intervenções para as quais a gente não sabe se versus placebo é diferente, né? E essa discussão é muito rica. Mas isso não sensibiliza o comitê de ética, viu, gente? Porque eu já usei esse argumento e não adiantou nada. Mas essa é uma discussão muito rica, a questão ética, porque na pesquisa é muito comum discutir sobre, né? Aí tem questões de aceitações por comitês diferentes, obviamente, né? Mas a prática clínica, né? O clínico por si só, ele para pouco para pensar nisso, né? E aí tem muitas terapias baseadas exclusivamente em crenças, que aí é totalmente antiético. Então, assim, não tem comprovação científica, você se baseia exclusivamente na crença, e isso não é transferida, né? Ou seja, se você pensar o contexto científico para o contexto clínico, deveria existir essa transferência naturalmente. Se eu ainda não testei e eu posso fazer, então, quer algo mais ético do que isso? É, Né? lógico, Lê, lógico. Então, e isso é uma coisa muito relevante da gente tentar pensar também, porque senão esses mundos não se conversam nunca, né? Então, a questão ética vira simplesmente o comitê de ética para aprovar algo ou não, E não a né? E aí ciência, fica muito dando final, aval. exatamente. Excelente, Lê, concordo plenamente. E saiu agora, né? Acho que é no 2020, um trabalho, uma revisão sistemática do próprio Anne Harris na PEN, mostrando que, olha, a gente, na verdade, não tem nível suficiente de evidência para indicar mais de 90% das cirurgias são feitas para dor. É desse paper que eu li. Esse é um paper esse muito mesmo. legal, inclusive. Eles têm uma metodologia super diferente para conseguir falar por região do corpo e tal. E a conclusão deles é justamente essa, do tipo, com essa desculpa de que você está negando o tratamento antes de você ter investigado se aquilo de fato tem algum efeito em si, né? A gente não sabe hoje, a maior parte das vezes, a maior parte das intervenções, na verdade, realizadas para pacientes com quadros crônicos, né, se elas de fato têm algum efeito, né, que não o contextual, que não o efeito, né, não intencional da intervenção. E ao mesmo tempo que essa pessoa que usa essa técnica não comprovada, ela acaba se balizando na anedota dos relatos dos pacientes próprios, né? Que é outra coisa que quem não tem um pingo de noção científica acaba falando assim, mas eu faço, ele está precisando de melhora e tem que fazer alguma coisa. Na minha prática. Exato. Né? A clássica frase, né? A melhor prática nunca funciona. Então, eu acho que são temas extremamente relevantes que a gente precisa, né, estar sempre refletindo. Eu, infelizmente, tenho que ser o cara chato que tem que encerrar as coisas. Daí, Que estamos chegando em pena. momentos finais. Eu vou pedir para o Rafa finalizar primeiro, porque aí depois eu deixo você chutar tudo depois. Amarrar. Por favor, Rafa. Eu acho que a gente tem, de fato, duas formas de encarar isso, né? E, de novo, às vezes são duas perspectivas, são duas formas de olhar diferentes. Eu acho que a pessoa que é pesquisadora, muitas vezes, né? No papel de pesquisador, muitas vezes, você vai querer comprovar o conceito de eficácia. Então, você vai querer, de fato, limpar ao máximo qualquer efeito contextual para falar qual é o efeito real daquela intervenção. E tá tudo bem. Eu acho que nesse contexto, quando você quer provar o conceito de eficácia, se você quer provar se na média aquilo funciona para a população, né? Você quer provar se na média aquilo deveria ser indicado, isso é o caminho. Mas a transição para a prática clínica ela envolve a gente assumir que, bom, os seres humanos são cheios de vieses cognitivos, né? E que muita coisa influencia nessa nossa percepção de melhor ou pior. Algumas coisas são confundidores conhecidos nossos, a própria história natural da condição, oscilação de sintomas, retorno à linha média, mas muitos efeitos acabam sendo efeitos modulatórios por placebo ou nocebo.
E aí, nesse sentido, de novo, né, eu só vou retomar a fala que eu já falei aqui. Eu acho que quando a gente entende a diferença entre eu usar uma técnica inerte para tentar produzir algum efeito e mentir sobre os mecanismos dela para tentar potencializar esse efeito, e eu entendo a diferença disso para eu entender que parte do efeito de qualquer intervenção está na forma como a gente oferece ela para o, né, para o paciente, né? O ritual faz parte do processo, né? E aparentemente existe uma regra aí, né? Quanto maior, mais chamativo, mais caro, mais invasivo, mais perigoso, maior o efeito, né? Quando a gente entende isso, eu acho que a gente entende que se existe alguma indicação para aquela intervenção, por que não eu tentar maximizar a sua chance de obter melhor, a sua magnitude, né? Ou por melhorar um ritual terapêutico, né? Ou por do tipo tentar alinhar a expectativa do paciente. Então, a gente não está falando sobre mentir sobre algo que não funciona, mas é sobre como transformar o ritual em algo que potencialize o efeito de intervenções, né? Então, eu acho que como clínico, agora mudando para um outro prisma, a gente muitas vezes vai ser pago para tentar não tirar o coelho da cartola no sentido de inventar uma intervenção que não funciona, mas a gente vai ter que entender, dentro daquela complexidade do que o paciente apresenta, como combinar, num período restrito de tempo, várias intervenções, né, e a forma de entregar ela, e a gente vai ter que fazer aquele nosso jogo de cintura para tentar aumentar a chance do paciente melhorar. E aí, de novo, faz parte de ser um bom clínico entender que boa parte dessa melhora é contextual. Não tem a ver com a intervenção em si. Faz parte, né? Eu acho que negar isso é não querer enxergar uma realidade. Então, eu acho que quando a gente consegue entender que talvez a grande parte do debate seja porque existem essas duas visões olhando para coisas diferentes, debatendo sobre o seu real efeito, né, e em contextos diferentes, eu acho que a gente consegue entender que talvez, de novo, seja parte de ser um bom clínico a gente tentar abraçar o efeito placebo, os efeitos contextuais, né, e escolher boas intervenções, mas tentar maximizar o efeito delas com o paciente. Então, eu acho que não deveria ser um debate isso, né? E mesmo que seja pequeno o efeito, não estou dizendo que é grande ou pequeno, mas mesmo que fosse, eu gostaria de ofertar esse pequeno acréscimo de efeito se eu pudesse, né? Então, eu acho que não é uma justificativa para a gente esquecer que ele existe e não vamos mais falar sobre, né? Inclusive porque ele pode ser negativo, então acho que a gente tem que saber disso. Boa, Rafa, boa, boa. Perfeito. Thaís, seu momento. Paz, amor e esperança. Ai, o Rafael falou tão bem. Nossa, incrível sua fala, Rafa. Sensacional. Você é sensacional, né? Ai, eu fico sempre me perguntando sobre o que a gente quer, sabe? Eu sei que como pesquisadores a gente quer verificar os efeitos das intervenções, né? Mas no fundo, eu tô tão preocupada com o ser humano, eu quero saber se as coisas estão melhorando na vida das pessoas também, sabe? Do que me adianta uma intervenção melhorar, né? Ou em geral melhorar, pouquinho, né? Se eu posso ofertar algo de repente em que eu possa modular diferentes aspectos e gerar algo mais potente na vida dessa pessoa, sabe? Então, na verdade, é aquilo que eu acho que o Lê mencionou assim, qual é o foco, né, do que a gente tem feito hoje em termos de ensaios clínicos e como que a gente, de repente, deve começar a mudar a nossa perspectiva para começar a tentar colocar mais o paciente no centro disso e não a intervenção, entende? Eu não sei, talvez clinicamente, e aí os clínicos têm esse anseio, né? Porque é triste um clínico quando ele começa a ler ensaios clínicos que várias intervenções têm efeitos pequeniníssimos, né? E aquele ensaio clínico não reproduz a prática dele. Eu sinto muito dizer isso para quem pesquisa e faz ensaio clínico. Eu faço também, né? Mas é isso, não reproduz o que ele faz. O Lê mesmo falou, a gente não usa uma intervenção só com o paciente nunca, né? A gente precisa começar a testar essa associação de intervenções, doses, né? A gente precisa testar várias coisas ainda que a gente não sabe explicar. Exercício, uma das grandes perguntas que a gente tem sobre exercício é adesão. Como é que a gente pode dizer que o exercício tem efeito ou não se a gente não sabe se o paciente fez mesmo? Já começa por aí, né? Então, assim, a gente ainda tem tantas coisas para olhar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir obter resultados melhores em termos das intervenções
quando a gente começar a olhar mais para o paciente nas intervenções, entende? Mas eu também acho que isso é um caminho muito longo ainda e tem muitas barreiras para enfrentar. E eu só queria terminar falando sobre humildade, que foi isso que sua fala me trouxe, Rafa. Quando a gente entende que grande parte do que a gente faz tem efeito inespecífico, que é o efeito de contexto, que não é o efeito exatamente da abordagem que você, terapeuta fodão, utilizou. Quando a gente entende isso, quando a gente enxerga isso, a gente consegue ofertar algo que melhora a vida do cara, porque a gente está de olho na demanda que ele traz. Né? Isso para mim é efeito placebo, isso para mim é potencializar efeito placebo. Tem até um paper esqueci o nome dela, meu Deus, sou fã da mulher, esqueci. Da Luana Coloca, que ela orienta sobre como você faz para potencializar. Tem uns quadrinhos no paper, faça isso, não faça aquilo, não enfoque o adverso, enfoque o positivo, que é o que o Rafa falou sobre a embalagem do iogurte, né? Você vai focar o 20% da gordura ou os 80% livre de gordura, né? Então, a gente tem obrigação de fazer isso. É ético isso, gente. Não contar para o paciente, o exercício vai doer. Poxa, o exercício tem tantos efeitos, por que você tem que focar na dor? Né? É antiético o que você está fazendo, cara, de focar na dor ao invés de todos os outros efeitos positivos que o exercício tem. Então, assim, entender que tem efeito placebo, para mim, é uma coisa de humildade também. Da gente entender que, peraí, não é a minha técnica, que está provocando esse efeito todo. Então, é isso. Eu agradeço muito poder falar todas essas coisas, gente. Sensacional, Deise. A gente que agradece por compartilhar, né? Eu acho muito importante. Primeira coisa, dica que eu vou dar, assistam primeiro a última live do Zé, que foi sobre aceitação, acho que é a primeira etapa. Ai, que lindo! Foi lindo! A gente, como filho, tem que aceitar muitas dessas coisas, de entender todos os fatores que influenciam no tratamento. E aí, a partir do momento que eu entendo quais fatores, eu preciso entender quais são modificáveis ou não. E a partir do que eu sei que eu posso modificar, eu acredito que você possa potencializar da melhor forma, né? Então, no geral, eu acho que o clínico tem dificuldade em aceitar, né? Por isso que eu fiz a piadinha, em relação a esses fatores não serem remetentes ao que você fez, né? Assim como a Thaís falou sobre essa questão de humildade. Porque, literalmente, a sua prática acaba sendo influenciada por todos esses contextos. Eu preciso ter essa humildade para perceber e conseguir colocar e oferecer o melhor para o seu paciente, né? Então, assim, não é para economizar esforços e entender o máximo de variáveis. E uma coisa, quando a gente fala que o efeito placebo acontece, não quer dizer que o paciente não melhora, que é outra coisa que as pessoas, às vezes, né, têm dificuldade de entender, né? Então, eu acho que nesse ponto, a partir disso, o resto a gente precisa trabalhar o máximo possível. Mas, com certeza, a gente continua essa conversa em algum outro momento. Thaís, muito obrigado aí por compartilhar todo esse conhecimento. Rafa, muito obrigado também. Gente, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo e valeu!